que a gente tem? Então, viemos para o Brasil, e aí eu tenho uma linha do tempo bem didática, assim, para a gente enxergar essa história, tá? Separadinha por datas, para a gente poder visualizar o todo. Então, a gente tem, antes do ano de 1500, né, o Brasil, com em torno de 5 milhões de indígenas, né, divididos em 3 troncos linguísticos, Tupi-Guarani, Macru-Gê e Aruac. Então, a gente tem uma verdadeira civilização no Brasil, e ainda tem gente que insiste em falar em descobrimento. Pelo amor de Deus, vamos ser a geração que vai quebrar um pouco com isso. Não é descobrimento, certo? É tomada de posse. E aí, a gente tem, de 1500 a 1822, o Brasil sendo colônia de Portugal, né? E ontem, dia 7 de setembro, marcou o fim desse Brasil colônia, que é a independência do Brasil, que a gente tem aí, e isso é outra coisa que a gente vai ter que romper, né? Dom Pedro I, a gente tem lá aquele quadro maravilhoso que ele proclamou a independência ou morte, certo? Mas quem é que assina o documento da independência? Dom Pedro não está na capital, no Rio de Janeiro, no dia 7 de setembro. Antes já, ele tinha viajado para Santos. Quem é que ele deixou no lugar dele, no Rio de Janeiro? A gente trabalhou um pouquinho isso ano passado. Não foi ano passado. Leopoldina? A Leopoldina, exatamente. E aí, quem é que assina a nossa declaração de independência no dia 2 de setembro? A Leopoldina. Ela e o Conselho Brasileiro, o Conselho de Estado, decidem assinar essa independência. O documento tem a assinatura dela. E isso também é outra coisa que a gente tem que ir desconstruindo aos pouquinhos, né? Aí ela manda esse documento para o Dom Pedro, que está na estrada, voltando para o Rio de Janeiro, e ele recebe essa carta, e ela dizendo, enfim, que tinha assinado, e que precisava que ele, então, dissesse, porque afinal ele era o imperador, o príncipe regente, né? Então ele toma atitude, mas ele toma atitude em função da Leopoldina ter dado esse passo, né? E isso é muito importante, e a gente tem que colocar a Leopoldina no seu verdadeiro lugar. Isso é incrível, né? Porque a gente só vê aquela fotinha do Dom Pedro I, aquele quadro, né? Mas a gente tem que ir rompendo aos poucos com isso também. Seguindo, a gente tem o Brasil Império, que a gente trabalhou no passado, né? A questão do primeiro império, da regência. A gente começou o segundo império e encerrou o ano. E aí, nós temos o dia 15 de novembro como a proclamação da República Brasileira, como Deodoro da Fonseca. E a partir de então, a gente tem a República até os dias de hoje, com presidentes eleitos ou não pelo povo. Beleza até aí? Muito bem. Então, nós já trabalhamos esses 2 primeiros momentos. A gente vai trabalhar com a República, certo? E aí, qual tempo da República eu peguei? Eu peguei a Era Vargas para a gente começar hoje, tá? Mas a história da República, ela se divide ali, ó, em República Velha, até 1930. Depois, aqui nós tivemos... Bom, depois a gente vai conversar. A Era Vargas, então com o Getúlio, que vai durar 15 anos. A República Populista, que é o primeiro momento mais democrático da República. Primeiro momento mais democrático da República que a gente vai ter. E aí nós temos a ditadura militar. Que aí nós entramos no período dos anos de chumbo, né, que se chama. Então, que a gente tinha toda aquela questão autoritária, né, toda aquela ideia de regime autoritário, enfim, opressor. E aí, 85 até hoje, a gente tem a nova república, tá? Que a gente, enfim, que a gente tem presidentes eleitos pelo povo e etc, etc. Tá? Então, a gente vai chegar aqui. Essa aqui é a primeira linha que eu quero que vocês copiem no caderno. Essa aqui eu nem botei lá para vocês, tá? Só para relembrar. Então, essas a gente tem no caderno. Então, sobre a República Velha, só para a gente ter uma ideia, eu trouxe essas imagens aqui para vocês. O que aparece na primeira imagem? Vou enxergar bem aí?
A gente tem um cara levando um cavalo. E esse cavalo, se vocês enxergam, está escrito aqui, quem é o cavalo? Eleitor. Prof, o eleitor era um burro? Ele está sendo puxado por um político. Dá para ver ali? Está escrito político na roupa. E essa aqui, então, seria a soberania, né? A participação no voto. Aí aqui está escrito as próximas eleições de Cabresto. Vocês sabem o que é Cabresto? Cabresto é essa coisa aqui ó, que puxa o cavalo. Então, nessa época, na República Velha, se chamava o voto, ele não era, gente, ele não era secreto, ele era aberto. Então, por exemplo, os grandes fazendeiros, eles reuniam os seus empregados e iam até a cidade votar, enfim, e eles já davam as cédulas prontas em quem esses eleitores tinham que votar. Nós temos uma grande maioria da população brasileira dessa época analfabeta. Fazia a menor noção do que era uma eleição, enfim, o que era uma escolha. E a população era totalmente manipulada pelas grandes elites. É por isso que nós tínhamos isso na República Velha, esse voto de cabresto. Ou seja, esse voto manipulado pelos grandes cafeicultores, os grandes donos de terras. Tranquilo até aí? Olha essa outra, ó. Sobre o voto também. Olha. Ou seja, né, o grande dono de terra que atrás armado vota naquele ali. E as pessoas votavam um pouquinho, né? Para elas não representava absolutamente nada. Lembrando que não foi o povo brasileiro que fez a proclamação da República, né? Não teve todo aquele movimento que nem na França. Foi os militares que fizeram isso. Então, né? Sempre a mesma elite no poder. E aí, por que será que eu tenho uma xícara? Aqui, ó. 2 xícaras. São Paulo, Minas, alguém aqui no meio, aqui escuro e aqui branco. Será por que isso? Nessa República Velha, antes da Era Vargas, a gente tem a República Café com Leite. Os 2 estados mais importantes dessa época eram São Paulo e Minas Gerais. Porque São Paulo era o maior produtor de café e Minas era o maior produtor de gado leiteiro. Então, esses 2 estados, eles se revezavam no poder. A cada 4 anos, um ia para a presidência da República. Olha essa gangorra aqui. Ó. Tá vendo? Ora, Minas estava no poder, ora São Paulo. Ora Minas, ora São Paulo. E aí eu pergunto para vocês, vocês acham que os outros estados não queriam estar no poder também? É claro que queriam. Por que só Minas e São Paulo? E nós? E o Rio Grande do Sul? E o Nordeste? E os outros? Olha aqui, ó. Olha essa outra charge. Todos os estados queriam estar no poder. E aí nós chegamos em 1930, que é quando Rio Grande do Sul, a Paraíba, se reúnem para tomar o poder no Brasil. E aí, claro, né, liderado por Getúlio Vargas, eles conseguem tomar esse poder através de uma revolta chamada Revolução de 30, e Getúlio, então, assume o poder no Brasil. A gente não vai entrar em muitos detalhes da Revolução de 30, eu quero mais o governo mesmo do Getúlio. Né? E aí, com Getúlio no poder, ele... deixa eu compartilhar agora no caderno. 5 minutinhos ali. Com o Getúlio no poder, ele também vai ter o seu governo dividido em 3 momentos. Disso aqui, eu só quero que vocês copiem, não precisa copiar o que está embaixo de governo provisório, constitucional e o Estado Novo, tá? Só copiem os títulos aqui. Essa parte de cima também não precisa. Tá? Só isso aqui, ó.
Beleza? Quem já copiou aqui? Então, pessoal, o governo Vargas, então, ele tomou o poder, né? E ele vai estar dividido em 3 momentos. Governo provisório por 4 anos, 3 anos de um governo constitucional, que é um governo mais liberal, né, mais aberto, e esse que dura 5, 6, 7 anos, que é um Estado Novo. E aí é que sim, então, vai ser a ditadura da Era Vargas. Tranquilo até aí? Muito bem. Então, o que eu vou pedir para a aula de hoje? Depois desse cenário todo, tá? Que vocês assistam um vídeo que está aqui. Tem outros milhões sobre Era Vargas, tá? Eu achei um mais didático, assim. Ler as páginas 46, 47. Quem não tem, eu vou fazer uma foto e vou mandar no grupo, tá? Essa primeira parte vai ser sobre o governo provisório. Então, o que eu quero que vocês façam? Que vocês façam um esquema ilustrado sobre o governo provisório, tá? Destacando características políticas, sociais e econômicas e oposição ao governo de Getúlio Vargas e a Constituição de 34. A Constituição de 34, a gente vai ser um marco na história do Brasil. Ela vai ser uma Constituição que começa a dar uns passos pensando no que a gente tem hoje, do tipo ensino público obrigatório, começa a questão de direitos trabalhistas que até então a gente nem se ouvia falar. Então a gente vai estar trabalhando coisas bem próximas a nós nesse momento da Era Vargas. E a gente vai ter que enxergar essa era com olhos bem diferentes, assim, um olho para cada época. Assim, o que Getúlio queria aqui? O que Getúlio queria ali? Alguém já tinha ouvido falar em Getúlio Vargas? Sim. Alguém sabe alguma coisa a mais sobre ele, assim? Além dele ser gaúcho? Já viram algum filme sobre Vargas? Não? Então a gente vai... Você sabia que ele foi presidente do Brasil por 15 anos, que foi essa era Vargas, e depois ele foi eleito para um segundo governo? Sabiam? Sabiam que Getúlio esteve em Caxias do Sul inaugurando aquela estátua do imigrante que tem lá perto da UFS? Sabe onde é que é? A estátua do imigrante que tem assim uma enxadinha nas costas, tem o homem e a mulher, sabe onde é que é? Getúlio esteve aqui inaugurando essa estátua do imigrante. Vocês sabem como ele morreu? Ah, então não vou contar, cara. A parte mais, né? Não vou. Vamos deixar para pesquisa.